Olá, pessoal! Eu sou a Rafaela Lima, repórter do Inspire Empreendedoras, o seu canal de entrevistas com mulheres que transformam ideias em negócios. Hoje, eu tenho o prazer de conversar com a Wanderleia, uma empreendedora que está revolucionando o mercado local. Wanderleia, seja muito bem-vinda! Vamos à primeira pergunta: o que te motivou a começar sua jornada como empreendedora? Rafa, imagina, eu que agradeço o convite, tá? E muito obrigada mesmo por me dar essa oportunidade. Sobre a pergunta, o que me motivou, na verdade, foi o fato de eu ser mãe, né? E sempre ter sido uma mulher independente. Né, sempre trabalhei, sempre tive o meu dinheiro, e a maternidade, na verdade, eu não tinha uma rede de apoio para cuidar dos meus filhos, né? Então, o empreendedorismo foi a saída para mim, para que eu tivesse renda e pudesse estar perto dos meus filhos. A questão da liberdade, né? O empreendedorismo trouxe isso para minha vida, tá? A minha resposta é essa. E eu gostaria só de poder contextualizar um pouquinho como que eu entrei no empreendedorismo. Eu, na verdade, eu já trabalhei como CLT num período da minha vida, né? Entre 2005 a 2010, eu trabalhei numa grande faculdade, tá? E lá eu fazia serviços de... lá eu trabalhei na função de serviços gerais e lá também eu consegui ser promovida e ser promovida a técnica em química nesse período. Então, assim, para mim, trabalhar com CLT foi ótimo, tá? Eu tive uma oportunidade, assim, de ouro e aproveitei muito bem esse período que eu estive por lá. Mas, na verdade, quando eu casei e eu tive meus filhos, não tinha como eu simplesmente trabalhar, porque eu não tinha uma rede de apoio, né? E eu também tinha meu pai já com uma certa idade, né? Então, assim, eu até tentei trabalhar como autônoma, exercendo, né, a função na qual eu era formada, na área da saúde, só que não deu muito certo, porque eu não tinha hora certinha para estar em casa, né? Era uma dedicação muito grande. Eu ficava muito tempo fora de casa, então não conseguia dar tanta atenção para os meus familiares. E isso fez com que eu realmente tivesse um desejo maior de empreender para poder estar junto à minha família, né? Então, nesse período aí de 2015 a 2016, eu trabalhei como autônoma numa clínica, mas, como eu disse, eu não tinha tanto tempo disponível para estar com a minha família, né? E eu tinha muito serviço, tanto da clínica quanto em casa, quando eu estava, né? A tal da jornada dupla, que muitas mulheres, assim como eu, passava no caso, né? Então, assim, eu me sentia muito sobrecarregada, tá? E isso fez com que eu realmente abrisse mão de ser autônoma naquele período e fosse realmente para o lado do empreendedorismo. Tá? O empreendedorismo abriu as portas para que eu conseguisse ser mãe e ao mesmo tempo eu pudesse estar trabalhando em casa, tá? Porque eu tenho uma empresa que eu abri em 2022 chamada Elite do Brilho. Essa empresa ela foi criada, né, num espaço de um jardim na minha casa. Meu esposo e eu, a gente construiu aparentemente um cômodo pequenininho, né? Mas que, graças a Deus, nesses 4 anos deu muito certo, tá? E eu estou muito feliz com essa empresa. E além dessa empresa Elite do Brilho, eu também estou empreendendo como youtuber, né? Eu tenho um canal chamado Empreendendo no Digital. E eu também estou empreendendo como afiliada da Shopee e também da QFI, né? Que são 2 empresas maravilhosas e que eu estou trabalhando como afiliada, tá bom? Segunda pergunta: quais foram os maiores desafios que você enfrentou no começo?
Olha, Rafaela, o maior desafio, na verdade, é a questão mais financeira, né? Porque quando a gente tem um negócio focado nas instalações físicas, né? De certa forma, você tem que ter uma estrutura para isso, né? Então, no caso, eu gastei para construir essa estrutura. E também tem a questão de fornecedores, né? Que eu tive que arrumar fornecedores para ter produtos, para aí sim começar a estar trabalhando em si, né? Nessa empresa, entendeu? Para poder estar trabalhando, eu precisei aí de desembolsar um recurso, tanto para estrutura física dessa empresa, quanto também para poder ter os produtos nos quais eu revendo até hoje, né? Seria esses, assim, um dos. E também tem a questão de clientes, né? Porque quando a gente começa, muitas das vezes, nem sempre a gente tem essa clientela já formada, e isso é uma coisa que você vai formando ao longo do tempo, né? Então, assim, entra também a questão de conseguir clientes e também de fazer a fidelização desses clientes. Então, esses foram os meus desafios, assim, falando só de negócios, né? Porque tem também a questão familiar, né? Você separar tempo para a família e para um negócio ao mesmo tempo, quando você trabalha em casa, é muito mais difícil do que quando você empreende em um lugar fora do seu lar, né? Então, isso aí é uma outra dificuldade também que eu tive nesse processo, tá bom? Terceira pergunta: como você se mantém motivada nos dias mais difíceis? Olha, a minha motivação vem do fato de eu gostar muito do que eu faço, sabe? Eu amo empreender e também eu amo produzir conteúdos, eu amo vender meus produtos, né? Isso para mim é uma coisa natural. Então, assim, isso torna mais fácil, tá? Eu não consigo me ver sem estar produzindo conteúdo e sem estar fazendo meus trabalhos que eu faço diariamente, que é vender, que é estar aí tendo relacionamento com os meus clientes, seja lá no Zap, seja lá no YouTube, seja lá no Instagram, tá? Eu amo vender, gente, tá? Eu amo vender e eu amo me relacionar, e isso se torna uma coisa natural para mim, tá bom? Muito bem. Última pergunta: que conselho você daria para quem está começando agora no empreendedorismo? Olha, primeiramente, empreender é uma escolha, né? Então, eu diria que a pessoa ele tem que ter certeza do que ele quer, porque empreender não é para um dia, né? Eu falo que quem é empreendedor para sempre, é uma escolha ser empreendedor. Então, eu falo que tem que ter foco, tem que estudar, não vou dizer que só amor basta, mas também tem que amar o que faz, tem que buscar adquirir certas habilidades, tem que saber vender. Se não sabe vender, busca se informar aí no YouTube, não precisa nem pagar curso caro, no YouTube tem muitas informações, inclusive quando eu comecei, eu utilizei muito o YouTube para aprender gestão de empresas, para estar aprendendo mesmo a vender, né? E com o tempo a prática faz a gente aprimorar ainda mais, né? Então é na base do tempo mesmo, você vai se lapidando e todas as qualidades a gente adquire pondo em prática e estudando, não tem outra forma, né? Gostar do que faz, né? Não basta só gostar, mas o gostar ajuda bastante, tá? Tem que gostar de se relacionar com pessoas, porque eu falo que quando a gente empreende, a gente precisa do outro para conseguir ter um bom resultado, não é verdade? Então precisa de inteligência emocional, né? A gente precisa de saber vender, porque uma empresa, por melhor que ela seja, ela tem que ter resultado. E o resultado, para ser bom, tem que ter vendas, não tem jeito, né? Então tem que saber vender, tem que saber se relacionar com o cliente e tem que amar o que faz, não tem outro jeito. Conhecimentos a gente aprende com a prática, porque hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis, né? Então é só querer mesmo. Gente, o que eu tenho para falar é isso, e gratidão pelo convite, tá?
Eu estou muito feliz e um abraço a todos aí. Beijo no coração. Muito obrigado, Vanderleia, pela sua participação no nosso programa.